Adonai Shalom, que haja isenção de guerra em todas as áreas da nossa vida. Lá no fundo está a fonte, aqui a praça, comendador Miller. Gostaria de fazer uma breve colocação. Eu escrevi aqui no papel só para mim não perder o raciocínio, ou aquilo que eu tinha em mente. Não confunda a denominação que sirvo a Deus como servo com a Bíblia. A piedade é uma grande fonte de lucro ou renda. Quando eu falo de Bíblia, e eu falo sobre algumas denominações e o que são as religiões, que as religiões estão dentro da Bíblia, tá? Então eu mostro, tá, as religiões. Quando Jesus em sua profecia ele fala que surgiriam muitos falsos profetas, muitos falsos cristos. Nós vemos aí Henry Cristo e entre outros que pregam, olha, Cristo está aqui, Cristo está ali, tá? Também uma profecia para o futuro, quando o anticristo vai se manifestar, o detentor, que é o Espírito Santo, que está na igreja, pois o mundo não pode receber o Espírito Santo, então o Espírito Santo está na igreja. Ao ser afastado, o Espírito Santo vai criar, vai aumentar falsos profetas. Então farão tão sinais, prodígios e maravilhas. Então, com o afastamento desse detentor do Espírito Santo e a igreja que aqui está, haverá um aumento no futuro, na grande tribulação, tá, desses falsos profetas, que vão tentar seduzir a Israel, porque tem lá em Deuteronômio, fala assim, quando um sonhador de sonho vos levar, fazer um sinal, fazer descer fogo do céu, e não creais, se eles ensinarem, vamos após outros deuses que nós não servimos, tá? Então vai querer enganar Israel, porque a besta do Apocalipse 13, se não me falha a memória 11, a segunda besta do Apocalipse, ela vai levar as pessoas, vai seduzir as pessoas a adorar a primeira besta e fazer uma imagem a ela. Mas isso é muito fácil, por quê? Porque idolatria já tem em todo mundo. Os ídolos, as imagens, em Deuteronômio fala para não fazer imagem de escultura de homem, de mulher, de animais, do que há em cima no céu, lua, sol, as estrelas, não fazer. E lá na Índia, na África, entre outros lugares, as pessoas adoram, fazem imagens, animais, cultuam vacas. Então isso está, abre o seu entendimento sobre a religiosidade. Não estou pregando a denominação que aqui, ao qual eu sirvo a Deus como servo, mas eu estou mostrando a palavra de Deus, que homens inspirados pelo Espírito de Deus, é como eles respiravam a palavra. Quando você vai no médico, ele fala inspira e expira. Então eles expiravam e escreviam as Sagradas Escrituras, tá? Tanto os profetas como os apóstolos do Novo Testamento. Os evangelhos são relatos, tá, da obra de Cristo, da sua vinda, tá? Então foi tudo, toda a Bíblia fala, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa, apta para redarguir, para ensinar, para corrigir o homem em sabedoria, instruir o homem em sabedoria. Então as religiões estão dentro da Bíblia. Não confunda não confunda a minha pregação, os meus ensinamentos com denominação. Eu prego a Bíblia, eu ensino a Bíblia, o que Deus determina e requer de cada um de nós, seres humanos. E quando fala em Deuteronômio de idolatria, a idolatria fala assim que Deus estabeleceu para todos os povos, não é somente para Israel, mas para todos que querem servir a Deus. Então, não estou pregando contra uma religião, mas sim contra os usos que elas fazem e colocaram heresias, ensinamentos ao qual a Bíblia ela relata que isto é uma desobediência. Então o que devemos fazer para servir a Deus em espírito e em verdade. Então esse versículo que eu falei, a piedade é uma fonte, uma grande fonte de lucro ou renda. Então, como
eu sou bem consciente, não tenho uma tapa nos olhos como um cavalo para não enxergar do lado e não se assustar com os veículos que passam ao seu lado. Eu não tenho uma tapa, a minha visão é como um leque, eu vejo dentro da onde eu sirvo, eu vejo, tá? Eu estudei a ciência da religião, eu estudo as religiões para saber se estão anunciando um evangelho com autenticidade, se estão dentro daquilo que Cristo prega, que Cristo ensina. Se hoje nós temos aí uma reunião, como que eles falam? Um sistema global que eles querem fazer uma unificação das religiões. Então, reunir todas as religiões. Jesus não se reuniu aos sacerdotes da época. Porque a história do vinho novo em odres velho não comporta. O antigo não comportava. Então, ambos se estragariam. Então, como o vinho novo em odres velhos fermentaria, e isso faria estourar aquelas vasilhas de pelo, não comportaria. Assim o cristianismo não comporta o fermento que muitas vezes simboliza doutrina, heresias, pecado. O fermento, Jesus ele fala, o fermento dos fariseus, né? Então, para os discípulos, porque eles não tinham se abastecido de pão, né? Então Jesus fala o fermento dos fariseus. Então o fermento às vezes ele simboliza heresias, conceitos errados de homens, tá? Se Jesus quisesse ser popular, maravilha, ele se uniria àquela religião que haviam várias facções, tá? Então o que eu venho falar, não confunda. Tem lobos, tem pastores que são lobos, que eles acharam a piedade uma grande fonte de lucro e de renda. E que a Bíblia ressarcha muito lá no livro de Judas, no livro na epístola de Pedro, de Sambalate, de Balaão, que vendeu os seus dons, vendeu o seu trabalho para um rei ímpio, a fim de prejudicar a Israel. Então essas pessoas, esses falsos profetas, eles vão se dar, desculpe falar, mas muito mal com Deus. Então a pregação do Evangelho, ela traz um peso, de uma responsabilidade para aqueles que anunciam. Não seja muito vós, doutores, irmão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tiago, que é irmão de Jesus, filho de Maria, tá? Maria teve mais filhos, sim, tá? Tiago Judas lá perto do Apocalipse, é irmão de Jesus, porque a Bíblia fala em Lucas que Maria deu à luz ao seu filho primogênito. Quando nós falamos primogênito, primeiro filho entre muitos irmãos, tá? Maria, vai lá no livro de Lucas, no nascimento de Jesus Cristo, você que tem a Bíblia católica, você vai ver que Maria deu à luz ao seu filho primogênito. Se fosse unigênito, seria filho único, mas é primogênito, o primeiro filho. Falando de primogenitura, eu sou o primogênito da minha mãe, eu tenho mais irmãos. Então, não confunda a religião, a denominação ao qual eu sirvo a Deus como servo, com a ministração da palavra, porque eu fui estudar um curso teológico, eu sou um leitor assíduo da Bíblia, tá? Que é porque eu queria pregar a verdade, conhecer e ensinar a verdade. Assim eu quero agradecer em o nome de Jesus Cristo. Fique com essa palavra, a paz do Senhor.